linda! Seja bem-vinda, Alessiana. Que delícia ter você aqui. É um prazer grande estar aqui. Eu sou a Alessiana, terapeuta sistêmica, né? Mas dentro desse conceito familiar, porque tudo vem da família, né? Então, é, é a base de tudo, é a base de quem nós somos. Volta para o mesmo ponto. E a constelação sistêmica, ela veio me mostrar isso na vida, né? Há muitos anos no desenvolvimento humano, já há muito tempo trabalhando com famílias, já há mais de 10 anos trabalhando com mulheres e com casais, e tem coisa que você não que você se surpreende, porque muitas vezes a gente acha que sabe muito, né? Às vezes a gente acha que sabe muito e se surpreende quando a gente é pego de surpresa com algo que a gente está totalmente inocente, assim, você não sabia nada sobre aquilo, e você olha assim, diz, onde é que eu estava, que eu não sabia disso, e eu acho lindo isso. E mais do que isso, né, Alessiana? Assim, a gente todos os dias está se descobrindo, né? Exatamente. Então você identifica uma questão sua, se você for olhar lá para trás, ela vem, ela está lá. Entendeu? A epigenética está explicando muito bem isso agora, né? Agora está mais claro assim, para a ciência que tal. Mas assim, isso tudo vem, às vezes, de antepassado. Então, você pega, por exemplo, pessoas que sofrem a vida inteira com determinados traumas, né? O pai que se suicidou, ou algum abuso, qualquer coisa. Você vai analisar essa história, ela não vem daquele momento que ocorreu o trauma, vem de antes. Não somente isso, o espermatozoide, o óvulo, ele já tem memórias próprias, transgeracionais, ele já vem com memórias de coisas que não foram resolvidas exatamente por não seguir essa lei do pertencimento, quando algo ou alguém foi excluído, e todos pertencem e têm esse direito, a hierarquia, quando alguém toma o lugar do outro, ou se colocando como melhor, ou julgando, né? Tipo, o filho julgar o pai, ele está saindo do lugar, está se colocando acima, isso quebra uma hierarquia, isso desequilibra o sistema. E o equilíbrio nas trocas do dar e receber. Isso gera um emaranhamento que é levado para gerações seguintes se não for resolvido. Então, né? E o Hellinger, ele traz isso como familiar, como a família tem uma alma. Então, você não é somente o que você se percebe, você é sua avó, você é sua mãe, você é seu pai. Isso é fato porque nós somos metade de cada um deles, nós somos formados por 50% pai, 50% mãe. Então, a importância de você conhecer a tua origem, de você conhecer a história dos teus antepassados, porque tem coisas que você traz que são deles, e que muitas vezes você não vai conseguir descobrir de forma comum. Então, nós trazemos doenças que vêm do clã, que vêm da nossa família, e que a gente vai repetindo esse padrão por lealdade, para não se sentir não pertencente. E aí vem a consciência individual ou consciência familiar, que é aquela coisa que você quer fazer algo, mas você não faz porque ninguém da sua família fez. Então você está dentro daquela consciência com uma inocência, é chamado assim. E muitas vezes, para que você consiga romper determinados padrões, para que você possa prosperar, porque existe muitas vezes a crença de uma família de que, por exemplo, o dinheiro é sujo, então você não consegue prosperar porque quando o dinheiro vem, você se sente que não está sendo leal ao que a sua família pregava, de que o dinheiro é sujo, de que você não precisa, de que rico não presta, sabe, esse tipo de coisa. E você, por essa lealdade, você não consegue prosperar, trazida, né? Muitas vezes existe uma escassez, um antepassado seu que passou muita fome, então você hoje tem muita dificuldade, por exemplo, de deixar uma comida. Eu estava vendo um filme, e o filme mostrava
retratava isso, e é muito lindo, assim, você lembrar. Até aquele último, né, que a gente estava fazendo, fez a análise, qual é o nome do filme, Petrinha? Castelo de Vidro. Castelo de Vidro, que filme fantástico. Ali eu me identifiquei muito com aquilo, muito, muito, parecia que era a história da minha vida. Então a gente começa a ver padrões se repetindo, e muitas vezes vem, como você falou aí dos porões do navio, tem coisa que vem lá do tempo da guerra mesmo, tem coisa que vem, tem traumas que vêm, muitas vezes, de pessoas que vieram de outros países e muitas vezes tiveram que aprender outra língua e chegar num lugar onde ninguém fala a língua, e ali é uma exclusão, muitas vezes um luto, né, não vivido, um luto não elaborado, que não é somente de morte física, né, mas de muitas coisas. E o Bert Hellinger diz, muitas vezes ele diz que muitas vezes o que é calado em uma geração é apresentado na próxima no corpo. De que forma? Em forma de doenças. Isso é muito sério, nós precisamos atentar para isso, porque não é simplesmente, tô doente, vai para o médico, vai procurar o médico para curar. Não que não tem que procurar sim. Mas precisa antes saber que aquela doença, ela está te mostrando algo. Ela vem revelar algo que está em desequilíbrio e que você precisa olhar. Isso que em terapia a gente diz muito para os nossos pacientes, você não pergunta por que você está com a doença, sim para quê, o que ela está vindo lhe ensinar, né? A Filó fez uma pergunta que eu acho que procede, que tem a ver com o nosso tema, que é uma pessoa que foi rejeitada, né? A mãe tentou abortar e ela foi rejeitada, então ela cresceu, né? A criança sobreviveu, mas na fase adulta ela não se sente pertencente a nenhum sistema, como se ela não existisse. Isso a gente vê bastante, né? Qual é a sua avaliação sobre essa questão? Então, isso tem várias, pode ter sido até do ventre, né? Muitas vezes o bebê está ali no ventre, a mãe tem alguma sensação diferente, aí entra toda aquela questão da luta ou fuga, da mãe ter que partir para alguma situação de defesa, e para a criança, porque o que conta é a percepção da criança, não o que realmente aconteceu. E quando a mãe entra nessa coisa de luta ou fuga, o sistema biológico entende que a prioridade é a mãe. Então, ela vai mandar o sangue para a cabeça, para que ela possa pensar, e quando esse sangue vem para essas partes superiores, vai faltar o fluxo normal lá na barriga. Então, vai ficar ruim o ambiente. De que forma a criança vai se perceber? Vai ficar ruim. Então, muitas vezes a mãe está grávida e às vezes não sabe, não falou ainda para os pais ou para o marido. De alguma forma, alguma preocupação. E aí, quando o bebê mexe, ela lembra que está grávida e se preocupa. Quando ela se preocupa, ela aciona esse mecanismo de defesa do organismo e a barriga fica dura e fica frio, o bebê fica estranho. E ali ele começa a perceber que ele está sendo rejeitado, entendeu? Pode ser um tipo de memória assim, ou pode ser de outra forma, ou ele pode realmente ter sofrido alguma coisa, tipo a mãe ter algum problema de depressão pós-parto e ali não quis o bebê, ou o pai se sentir rejeitado pelo pai, algum evento dessa forma, ou pode ser também algo que vem lá de trás e vai seguir para a vida com esse sentimento. Enquanto isso não for olhado e ressignificado, vai ser perpetuado. Não o olhar sistêmico dessa criança, dessa pessoa, né, que se sentir de certa forma abandonado ou rejeitado, ela vai ter sempre muita insegurança, né? E muitas vezes uma baixa estima muito forte que precisa ser trabalhada. Né? Vai estar sempre assim na defensiva, achar que os olhares são sempre para ela, né? Vai ter também assim, uma vontade grande de agradar, para poder aparecer, para se sentir aceita, né? Vai ter um movimento maior nesse sentido. Mas uma constelação mostra perfeitamente, assim, uma abordagem fenomenológica, não é uma terapia, né? É terapêutico, mas não é uma terapia, não é algo que pode ser replicado, né? É uma filosofia aplicada.
Por quê? Uhum. Porque o indivíduo, ele é único com suas vivências, não tem como replicar o que aconteceu aqui pode acontecer ali. Eu evito muito falar dos tipos. Claro que a gente observa padrões em vários atendimentos, a gente começa a observar que existe um certo padrão em algumas doenças. É quando a gente abre uma constelação e aqui, ali o campo mostra, aponta sempre, a maioria das vezes, mas que tem exceções e que não são poucas. Não dá nem para dizer que são exceções, é porque é muito próprio de cada um. Então, o bonito e algo assim, que nós entramos na constelação como o Bert Hellinger falava, ele dizia que ele era assistente de almas. Ele nem gosta muito do termo terapeuta, porque o terapeuta está ali para dar uma solução, para dar... E o constelador, ele está ali para incluir, mas ele está sem intenção nenhuma. E ele também tem que se despir do seu conhecimento. Ali vai entrar somente a intuição. Uhum. Claro que precisa do conhecimento para que você esteja atento aos movimentos, para que você possa ver o que está acontecendo, né? O contexto, né? Porque tudo depende disso. E sem esse contexto, quando se coloca a intenção, aí acontece... Não, o campo não se mostra de verdade. Aí entra as conjecturas, os achismos. Né? E quando acontece isso, realmente não é legal. Porque a pessoa vai sair com a falsa impressão do que aconteceu. Então, é um movimento muito sério, porque é um movimento de alma, não é algo somente no racional, é um fenômeno. Para quem não sabe, a gente utiliza muitas vezes pessoas como representantes, então a gente abre uma constelação, alguém traz um tema, e ali nós pegamos pessoas que aquela pessoa ali que vai ser constelada não conhece, e ela vai representar o campo familiar dessa pessoa. E esses representantes que não conhecem a pessoa vai começar a sentir sensações. A pessoa também está ali totalmente desprovido de pensamentos, de julgamentos, não sabe quem está representando, mas ela vai simplesmente relatar o que está sentindo ou se movimentar livremente de acordo com o que ela sente. E com esses movimentos é visto para onde caminha, para onde está direcionado, para onde aponta aquele tema que o cliente trouxe para olhar. Uhum. E é incrível, assim, pela comoção das pessoas. Gente, é uma coisa, assim, que só vocês realmente participando para entender. Porque é algo muito lindo e a gente entende que muita gente fala que tem religião, porque tem coisa espiritual. E é uma coisa assim, sensível de se falar. Porque o que é religião? Religião vem de religare. O nome religião vem de religare. Religare o quê? Conexão com a base. Seria reconectar o homem com o seu superior, com o seu ser divino. Então, religião não é porque foi tão difundido isso e tão colocado placas e defendendo, cada um defendendo uma coisinha ali, que nada tem a ver com a base da religião de verdade. E a questão da espiritualidade também, que muita gente exclui do campo do psiquismo, né, do ser humano, acha que não compõe, que você não precisa da espiritualidade. E hoje não está dentro das ciências. Né? Todas as questões de relacionamento existe amor. Sabe, até as tragédias, elas acontecem por amor. Sim. Só que o amor seguindo esse curso, seguindo essas ordens, ele vai ir para uma direção diferente. Porque o amor que não segue por essas leis, ele traz sofrimento, ele traz tragédias, ele traz morte. Mas quando o amor, ele segue essas leis, segue esse curso, ele vai trazer o bem-estar, ele vai trazer a felicidade, ele vai trazer vida e prosperidade. Esse é o curso do amor. E é a partir desse tipo de amor que as dinâmicas começam a acontecer. Essa questão da
rejeição, por exemplo, uma raiz de rejeição, muitas vezes nem foi verdade, ou é algo que a criança percebeu, né, que trouxe para a vida, então ela precisa entrar em contato com esse acontecimento, de que forma? Levando o adulto, tomando consciência de quem ela é, porque tudo parte também dessa questão, a gente sofre muito porque a gente não sabe quem é. E quando você chega nesse ponto de alcançar essa parte do espiritual, você começa a entender mais, porque você consegue olhar para as coisas sem julgamento. Você começa a olhar e entender que as coisas têm um motivo para acontecer. Você começa a respeitar mais o outro. Não simplesmente, não, eu amo o outro, eu tenho que amar o outro. Sim, o amor ele é algo natural, mas não é simples. Mas é simplesmente por respeitar, por entender que o outro tem um processo. É você entender que você não pode colocar ninguém dentro da sua caixinha, que você não pode medir ninguém com a sua régua, cada um tem uma história, tem uma individualidade, tem uma razão para fazer o que faz, até quando faz algo ruim. E muitas vezes pode estar preso a alguém lá da ancestralidade. Às vezes um aborto, né, uma exclusão de um aborto, porque todos pertencem. E nós somos eternos, eu não sei, tem gente que não se vê assim, acha que acaba aqui, né, mas não faria o menor sentido. Nós somos eternos e onde estivermos, aquele que foi feto vai estar lá também. Então, se uma mãe tem filhos e entre esses filhos, se ela teve um aborto, ela continua tendo aqueles filhos, porque um dia ela vai estar com ele. Ele existe, ele é energia, a energia dele está aqui, ele precisa ser visto, ele precisa ser contado, ele precisa ser lembrado. Ninguém pode ser excluído. Inclusive, pessoas na família que, às vezes, pessoas loucas, às vezes esquizofrênicos, né? Às vezes, muitas vezes, hoje em dia ainda tem isso, homossexuais, né? As pessoas escondem. Ou muitas vezes alguém morreu porque assassinou alguém e aí morreu também, e aí esquece aquela pessoa porque você não aprova o que ela fez, e você não tem que aprovar ou desaprovar. A pessoa existe e pertence. Ele pertence ao núcleo familiar e não pode ser excluído. Quando isso acontece, alguém vai trazer essa memória. Um descendente vai trazer essa memória para que aquilo seja visto. E o sistema, gente, é como se fosse um curso da água. A água está vindo, e aí aparecem barreiras para que a água saia do lugar, e ela vai sair do lugar, mas ela vai sempre procurar voltar para o mesmo curso, porque ela tem um caminho a seguir. Então, por mais que aconteçam coisas que desequilibrem o sistema vai buscar esse equilíbrio. De que forma? Repetindo aquela questão para que ela seja vista, e aí sim, seguir em equilíbrio. Por isso que os padrões vão sendo repetidos, até que alguém olhe e diga, epa, agora é comigo. Então, de que forma eu vou fazer diferente? Aí precisa agir na má consciência de dizer assim, eu honro a vida que chegou até a mim, né? Porque muita coisa parte disso, do julgamento aos pais, né? Por mais que não importa o quanto você sofreu, o quanto seu pai ou sua mãe lhe fez sofrer, o mais importante que precisa ser honrado é a vida que chegou até você e que chegou através deles, né? Porque se eles fossem assim tão maus, não é simples carregar uma criança 9 meses na barriga. Eu acho que uma pessoa má, de verdade, e nem pode se fazer esse julgamento, porque também não se sabe o que uma pessoa que faz isso, o que está passando por ela, ninguém em sã consciência faz, né? Mas se você parte desse pressuposto, como alguém que é má carregaria uma criança por 9 meses? E se você já carregou uma criança por 9 meses, você sabe o que é. Então, só daí você já pode entender que existe amor, que existe um sentido, um fluxo em direção à vida. E não tem como se manter no fluxo sem esse amor, sem o respeito a essas leis, ao cumprimento dessa hierarquia, a honrar quem veio primeiro. E quando nós saímos do nosso lugar, nós perdemos totalmente a nossa força.
E quando estamos nessa posição de julgar as atitudes dos nossos pais, muitas vezes dizendo, eu vou fazer diferente, você vai fazer igualzinho. Ou se você não fizer, você vai atrair alguém que vai fazer a mesma coisa, vai seguir o mesmo padrão. E aí a gente vê que vem a lei da atração, que quando você olha, tudo dá na mesma coisa. Porque, na verdade, não é lei da atração, é a lei da vibração. É o que você vibra que você atrai. Nós somos energia, que é magnética. É o que você lança, você vai receber mais do mesmo. Então, por isso temos que ter cuidado com as palavras, né? Porque a palavra tem energia. Nós temos visto aí experiências, né, dos potinhos de arroz, experiência com as moléculas da água. Gente, nós somos fluídos por mais de 70% de líquido. Imagine o que uma palavra negativa causa, né, gerando doenças, porque adoece mesmo. Então, é muita coisa para a gente parar e olhar e tomar consciência, porque tudo parte dessa tomada de consciência. Opa, peraí, o que está acontecendo aqui? O que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? E buscar, observar as suas atitudes, as dinâmicas em volta de você. O que você tem repetido? Qual a dinâmica da tua família que tem se repetido? Doenças, ou mulheres que não dão certo com homens. Outra coisa que a gente tem visto muito é essa briga do feminino e masculino. Meu Deus, como nós temos mulheres masculinizadas. Eu não estou falando de gênero, não, gente. Eu estou falando de opção sexual, não. Eu estou falando das energias necessárias para unir a vida, a energia que se juntou, feminino e masculino, para te formar. Não existe outra forma de vida sem esses dois campos, sem essas duas polaridades. Não existe. Então, independente do sexo ou da sua opção, você é constituído de masculino e feminino. E muitas vezes, por lealdade sistêmica, ou muitas vezes uma mulher que sofreu muito com homens, e ali ela traz algo de que ela tem que ser forte, ela agora dá conta, ela não precisa do homem, porque um homem fez ela sofrer. Isso leva para gerações. E as mulheres muitas vezes não entendem, porque não conseguem dar certo nos relacionamentos, porque muitas vezes ela não consegue se mostrar com esse feminino. E o que seria esse feminino? É se mostrar frágil, é dizer, estou precisando, que às vezes você é tão forte o tempo todo que ninguém quer lhe dar colo, porque não acredita nem que você precisa. Porque você é tão forte para tudo, e às vezes você precisa tanto de um colo. Mas muitas vezes você não se permite mostrar essa fragilidade, porque você traz algo lá de trás, e você deve uma lealdade, você diz, eu dou conta, eu faço por nós, e você está ali pegando algo que nem é teu. E você acaba somatizando isso, a psicossomática traz isso, como as doenças se mostram nessa parte, né? Quando você não revela o que está dentro de você, quando você não mostra uma vontade que você tem. Muitas vezes, uma coisa interessante que eu acho, as doenças autoimunes, né, geralmente elas estão ligadas a... Porque o que a doença autoimune é o seu próprio organismo se atacando. Ali está mostrando que você está deixando de fazer algo que você queria. Muitas vezes você se anula para viver a vida do outro, ou para se sentir por falta de merecimento. Oi? Não, é isso mesmo. Você está correta, né? Tem as leis biológicas, estamos na linha. Só que assim, só voltando lá no nosso teminha, para a gente não fugir muito, né? E assim, tem algumas colocações aí que são importantes. E a gente, você até mencionou, ninguém carrega 9 meses sem ser por amor. Muitas vezes até né? Mas é claro que quem dá a vida com amor, mas muitas vezes tem uma série de histórias por trás, né? Que traz muito mais ódio do que amor, muitas vezes, né? Então, nós estamos vendo aí uma das nossas colegas, uma das nossas seguidoras, mencionando uma dificuldade que teve, né? Que, como foi criada com indiferença pelo pai, fez a mesma coisa com o filho. E o filho morreu há 3 anos e ela carrega essa culpa. Então, é uma coisa, um padrão, e que precisa ser quebrado. Porque a gente passa mesmo, tá? Mesmo que ela não venha ter outro filho, né? Ela tem, de alguma forma, ela passa isso. A gente precisa
aprender a trabalhar essas nossas cargas emocionais que vêm do passado, porque são elas que vão influenciar o futuro, nosso futuro e o futuro das nossas gerações posteriores. Então, eu queria centrar um pouquinho em cima das cargas emocionais que vão passando, tá? Porque nós temos, já está Sim. curtinho aqui, Bom, e a gente não consegue dar respostas. muitas vezes essa mãe, ela está trazendo uma carga geracional da mãe ou da avó. Então é como se ela não tivesse disponível para ser mãe, Exato. porque ela tem algo muito, muito maior do que ela. É como se ela está a serviço de algo. Ninguém dá o que não recebeu. E muitas vezes o que se dá é mais do que se recebeu. Mas a pessoa não sabe, ela foi criada naquilo. Então a gente entra nessa coisa do julgamento, de achar, de dizer como o outro tem que ser, mas não sabe o que é que ela está trazendo de carga. O que é que aconteceu com essa mãe? O que é que aconteceu com a avó? O que é que aconteceu na família dela, né? Lá, para que ela trouxesse isso. Ninguém é assim. Isso tem muitas pessoas. O narcisista, por exemplo, meu Deus, como é triste viver com um narcisista, como essa pessoa gera sofrimento em sua volta. Mas, gente, eles não podem ser julgados, porque eles também são frutos de um sistema doente. Eles não se percebem dessa forma. Eles têm, é a verdade deles, é o que eles estão trazendo, é a carga que eles estão trazendo. E que muitas vezes nós vamos seguir, quando a gente nega isso, inconscientemente nós vamos levar para os nossos filhos. Então nós precisamos curar em nós, sem julgar. Sem julgar. Essa é a base. É olhar e dizer assim, eu não concordo, mas aceitar não significa concordar. Aceitar é entender que você não pode mudar, porque já passou. Então, é olhar para isso e dizer, sim, eu vejo. Eu olho para isso me dói, mas eu decido honrar a vida que chegou até mim, porque é o que você tem de mais precioso. E você é metade dessa mãe. Quando você nega essa mãe, você está negando metade de quem você é. E você tem sua mãe dentro de você. Por mais que você negue, ela está dentro de você. E você não vai conseguir prosperar na sua vida negando metade de quem você é, você não vai poder estar inteira. Você precisa disso. Então, honrar essa história é dizer sim para a vida que chegou até você e dizer assim, eu fico com o que é meu e deixo você com o que é seu e sigo com o que for bom, o que for leve, mas em paz, sem ódio e sem julgamento. É entender que não foi legal, você sofreu muito, tá, mas isso fez com que você tivesse hoje forte. Se você hoje pode estar aqui comentando sobre isso, é porque você é uma pessoa forte, você venceu tudo isso. E não foi por acaso. É porque você está aqui para libertar o teu sistema. Você não está ouvindo isso porque não foi por acaso. Você está tendo hoje a oportunidade de olhar para o teu sistema e de fazer com que o curso desse rio leve para águas limpas, para que os teus filhos não precisem sentir isso, para que você não veja quando você nega, e por mais que você tente fazer diferente, se você está negando isso, um filho teu vai repetir a mesma coisa. Vai fazer igualzinho a tua mãe fez. Então vamos olhar para isso, gente, e deixar de julgar, e dizer, sim, foi dolorido, mas o que é que eu ganhei com isso? Se fosse diferente, não tem como você imaginar, você não tem como saber. Porque a gente gosta de comparar, a vida de fulano é melhor, porque fulano teve isso, teve aquilo. Você não conhece o sistema do fulano. E se você tem vida e tem saúde, você está de pé e está com consciência para assistir isso aqui, é a oportunidade que você tem de fazer diferença no teu sistema, de libertar. Você foi chamada para isso. Se você está aqui, você tem essa oportunidade de fazer diferença e libertar os teus filhos, para que o sistema
precise repetir. E se questionar, e se conectar com o divino que mora em você, porque você precisa entender que nós não temos forças de nós mesmos, nós precisamos entender que nós dependemos de algo maior, que quando concentramos as nossas forças em nós mesmos, nós nos frustramos, porque não existe poder de nós mesmos. Nós precisamos acessar esse poder divino que está disponível a nós, para que daí nós tenhamos força para seguir na vida. E para ser quem nós nascemos para ser, porque nós não nascemos para ser infeliz, não. E se você está trazendo algo no teu sistema, é uma mensagem para que você olhe e busque saber de onde vem isso. E se você não consegue sozinha, busca ajuda. Busca uma terapia. Busca amigos, busca conselho, busca. Se você não encontra, vai buscando, você vai encontrar. Só aquele que busca, ele vai encontrar. Você não pode se conformar, porque você não nasceu para isso. Você pode ir muito além, muito além. Bem, Alessiana, a conversa até iria muito mais longe, mas a live ela não é, a gente não pode, eu amo falar do assunto, e assim, mas basicamente, assim, alguns dos comportamentos da vida adulta, elas vão ter raízes, ou na educação infantil, lá no início, ou até na educação infantil dos nossos pais, dos pais dos nossos pais. Quer dizer, são coisas, é isso que eu quero deixar muito claro. São comportamentos, por exemplo, um avô que foi abandonado, ele vai criar os filhos com determinado padrão de comportamento, esses filhos vão criar outros filhos desta forma, e hoje você vai ter adultos agindo exatamente como se tivesse passado por abandono, quando na verdade é uma carga emocional que não é dele, que vem do passado e que precisa trabalhar, e que a visão sistêmica, a avaliação sistêmica, é uma das formas de a gente descobrir, levantar essas questões, né, e ajudar, levar a pessoa a se curar, porque ninguém cura ninguém, né? A gente, no tratamento, no acompanhamento, eu uso muito a TCC também para isso, mas a análise sistêmica ajuda bastante, porque ela dá essa visão do campo, essa visão da necessidade de nós honrarmos quem somos e quem foram aqueles que nos trouxeram até aqui, né? E de entendermos muito bem e com toda a clareza todas as leis, todos os pilares de uma avaliação sistêmica, que são a ordem, o pertencimento e o equilíbrio. Então, a gente, com esses pilares, com todas as ordens, né? A ordem do amor, a ordem da ajuda e tal, que vai formar toda essa avaliação sistêmica, que a gente não vai ter muito tempo mais para se dedicar a isso, mas o que é principal, que a nossa live tinha esse objetivo, você já esclareceu bem, é exatamente entender que o que somos hoje, o que estamos hoje nos entendendo como disfuncional, pode ter origens no passado, tá? Ele pode ter uma origem na sua vida adulta, tudo bem, né? Uma pessoa que passou por um sequestro, ou que viu um assassinato, ou enfim, ela pode carregar isso aí e sofrer e tal. Mas se ela for avaliar, ela exatamente sentiu tanto isso e não trabalhou tanto isso porque ela tinha uma raizinha lá no passado. Sim, são gatilhos, seja na infância, seja na infância dos pais e outros. Então, parece simples, mas a nossa vida é muito complexa. E hoje em dia, a ciência já nos dá vários tipos de abordagem que nos leva a ajudar as pessoas a chegar ao ponto em que elas realmente conseguem ter uma vida funcional mais leve, mais tranquila, chegando onde quiser chegar, né? Com prosperidade, com sucesso, com alegria, com bem-estar, principalmente com bem-estar, que são os objetivos da nossa live. Sim. Alessiana, eu te agradeço muitíssimo, foi muito bom. Eu gostaria que você, então, fizesse o seu encerramento. Eu agradeço aqui a todos que estiveram conosco. E a live vai ficar gravada, né? Depois vai também para o YouTube. E, Damares, eu te falei, se você quiser, estou às suas ordens.
e todos os demais que quiserem, né? Mas, ó, um beijo carinhoso meu, um beijo carinhoso da Alessiana, que vai se despedir. E um Sim. abraço para você, minha amiga, por estar aqui comigo. Um abraço para todos. E você encerra a nossa live. O que eu deixo para vocês, gente, é assim, vamos tomar responsabilidade, as rédeas das nossas vidas, como adultos que somos hoje. Porque as dores que a gente traz, a gente lembra com a memória da criança. Vamos pegar esse nosso adulto hoje e imaginar que você está olhando para o problema de outra pessoa, para que você tenha um entendimento melhor e saia desse âmbito dessa criança, para que você possa ter um entendimento e acolha essa criança que passou por esse sofrimento todo, porque você como adulto agora, você pode suprir a necessidade dessa criança, acolhe ela no teu coração, diz para ela que agora você faz por ela, que ela não está mais sozinha, que ela agora pode seguir, que não é mais responsabilidade de ninguém, que agora você dá conta como adulto e tudo vai ficar bem. É isso aí. Obrigada, Muito bem, gente. Luciana. Deus abençoe a todos. Um beijo no seu coração. Obrigada. Um beijo para todos. Fiquem com Deus. Alessiana, vou deixar seu... Já está, eu acho, o seu Instagram, né? Mas vou deixar nos nossos comentários finais. Um beijo para todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Até. Beijo, pessoal.